Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. A paz de Cristo esteja com todos vocês. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, no mês de agosto. Como a gente está perto do dia 13 de agosto, vamos comentar sobre isso. A nossa expectativa, é que em outubro, perto do dia 13 de outubro, a gente encerre essa minissérie sobre as aparições e a espiritualidade de Fátima. E para base, como eu já tenho comentado, para esse conteúdo a gente tem usado o livro das memórias, da Beata Lúcia. E aí, sobre o dia 13 de agosto, Lúcia, ela comenta o seguinte, que quando na manhã do dia 13 de agosto, o povo chegava de todos os sítios, desde a véspera. Todos queriam ver-nos, ou seja, ver Lúcia, Francisco e Jacinta, interrogar-nos e fazer-nos os seus pedidos para que os transmitíssemos à Santíssima Virgem. Éramos, nas mãos daquela gente, como uma bola nas mãos da rapaziada. Cada um nos puxava para o seu lado e nos perguntava a sua coisa, sem dar-nos tempo de responder a ninguém. Em meio desta lida, aparece uma ordem da senhor administrador para ir à casa de minha tia, que lá me esperava. Meu pai é o intimado e lá me foi levar. Quando cheguei, estava lá ele em um quarto com os meus primos. Aí nos interrogou e fez novas tentativas para nos obrigar a revelar o segredo e a prometer que não voltaríamos à cova da Iria. Como nada conseguiu, deu a ordem a meu pai e meu tio de nos levar à casa do senhor prior. Tudo mais que nesta prisão se passou, não me detenho agora a contá-lo, porque vossa excelentíssima, reverentíssima, já sabe tudo. Como já disse a vossa excelência, o que nesta altura me foi mais sensível e que mais me fez sofrer, assim como a meus primos, foi o abandono completo da família. Para contextualizar, quando eles foram levados, para a casa do prior, eles acabaram sendo depois levados para a prisão, lá na Vila Nova de Ourem, E aí aconteceu o seguinte, lá no livro, na parte, da quarta memória, na seção em que Lúcia ela comenta mais sobre o Francisco, ela disse que Francisco passou o dia inteiro, a chorar e a rezar, em uma aflição muito maior do que ela mesma já estava sentindo. Quando o pai foi intimado a levar eles para a vila, de Ourem. E aí na prisão, Francisco ele se mostrou bastante animado e procurava animar a Jacinta nas horas de mais saudade. E aí quando eles rezavam, dizia Lúcia, lá na prisão, ele viu que um dos presos estava de joelhos com a boina na cabeça. Foi junto dele e disse-lhe: Vosmecê, se quer rezar, tem que tirar a boina. E o pobre homem, sem mais, entrega-lhe e ele põe-na em cima do seu carrapapuços.
sobre um banco. Enquanto interrogavam a Jacinta, ele dizia-me, com imensa paz e alegria: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom! Não importa nada. E passamos um momento de silêncio. Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou a rezar uma Ave Maria por ela. Sem mais, tira o carrapusco e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, pergunta-lhe: que estás a dizer? Estou a rezar uma Ave Maria, para que a Jacinta não tenha medo. O guarda fez um gesto de desprezo e deixou correr. E aí, no dia 15 de agosto, eles foram liberados, e voltaram para casa. E aí aconteceu que no dia 19 de agosto, que Nossa Senhora apareceu, porque os pastorinhos estavam presos de 13 a 15 de agosto. Logo, dia 13, Nossa Senhora não apareceu. Mas aí, no dia 19, ela apareceu. E aconteceu mais ou menos assim. Mandaram Lúcia ir abrir o rebanho e levá-lo para pastar. Os tios queriam ficar com Jacinta em casa. Aí acabou indo somente, o Francisco e o irmão mais novinho, se eu não me engano, o deles é mais novinho, o João, para ajudar. E aí, já ficando sendo um horário mais tarde, acabaram que a família deixou, que eles ficassem mais perto da aldeia onde que eles moravam, lá nos Valinhos. E aí, lá na segunda sessão da quarta memória, quando fala sobre as aparições, você fala sobre aparições, ela diz que aconteceu assim: andando com as ovelhas, na companhia de Francisco e seu irmão João, num lugar chamado Valinhos, e sentindo que alguma coisa de sobrenatural se aproximava e nos envolvia, suspeitando que Nossa Senhora nos viesse a aparecer e tendo pena de que Jacinta ficasse sem a ver, pedimos a seu irmão João que a fosse a chamar. Como ele não queria, ofereci-lhe para isso 2 vinténs. E lá foi ele, foi a correr. Entretanto, vi com o Francisco o reflexo da luz, que chamávamos relâmpago. E chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. Que é que vos me quer? Disse Lúcia, Quero que continues a ir à cova da Iria no dia 13. Que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre para que todos acreditem. Que é que vós me quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova de Iria? Façam 2 andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro, que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano, respondeu Nossa Senhora. E tomando um aspecto mais triste, Nossa Senhora continua: rezai muito e fazei sacrifícios por os pecadores,
que vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Bom, em uma outra parte, agora eu não me recordo exatamente onde, Lúcia ela comenta que foi mais ou menos nesse período que eles começaram a fazer aquelas penitências mais intensas que eu até comentei com vocês, né, em outros momentos. E eles começaram a pegar suas marmitas, né, e distribuir para as pessoas que estavam com fome e tal, para os pobrezinhos, em vez de comer, né, na hora do serviço. Bom, a mensagem de hoje é aquela mensagem que eu até comentei lá no mês de maio. Nossa Senhora, ela pede para que a gente tenha paciência. Paciência no sentido de que, às vezes, pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que a gente deseja, mas é por permissão de Deus, às vezes as coisas acontecem dessas formas. O tempo que eles passaram lá, afastados, né, presos, distantes de casa, né? Tem até um outro comentário, eu tô na dúvida agora se foi exatamente nesse dia, acho que foi sim, em uma outra parte que diz, né, que quando eles estavam lá presos, em um dos dias, eles acabaram ensinando para os presos a rezar o terço, né? Eles rezaram o terço juntos, né? E aquela foi uma situação que tocou o coração daqueles que estavam lá presos junto com eles, com os três. E aí que tá. Toda dor que a gente pode viver, a gente também pode oferecer. Nossa Senhora repetiu isso até depois deles terem sido presos, né, nesse sofrimento. Às vezes, a gente vai passar por situações que não estão no nosso controle, né? Situações que nos fazem sofrer. Mas, assim como eu me recordo agora, né, daquela passagem em que Jesus, né, ele estava no barco dormindo com os discípulos e vem aquela tempestade. E aí os discípulos ficam desesperados e acordam Jesus. Jesus se levanta, olha para eles, falou: onde é que está a fé de vocês? Por que vocês estão com medo? Depois vira e acalma a tempestade toda, cala o vento. Sendo que o desejo dele, de Jesus, era que eles ficassem tranquilos, em paz, até dormindo, independente da tempestade. E aí vem para a nossa vida. Quando acontecem essas tempestades na nossa vida, o que a gente tem feito? A gente tem deixado o desespero tomar conta da gente? Ou a gente tem perguntado para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E aqui eu digo que não é pecado você pedir para Deus parar a tempestade, não mesmo. Mas é uma proposta, né? E eu vou até comentar um outro ponto que eu acredito que eu já até comentei em algum outro episódio, né? Que é o caso, se eu não me engano, é de Santa... Nossa, agora eu perdi até o nome da santa, né? Ela é Santa Rosa de Lima, é isso mesmo. Ela sofria muito de dores, né? De cabeça muito forte. E aí ela aprendeu, né, com uma experiência que ela teve com Jesus, o menino Jesus, de que o sofrimento da dor de cabeça que ela pedia a Deus para que tirasse, enquanto ela sofria, ela oferecia essa dor para os pecadores, né, dessa mesma forma. Então aí que entra a nossa vida. Ofereça suas dores, ofereça suas dificuldades. Tem coisas que Deus ele vai permitir, não é que Deus ele quer que a gente sofra, quer que a maldade aconteça com a gente, não. Mas ele pode permitir para provar a nossa fé.
E aí entra também a questão dessa questão de provações e a tentação, como eu já até comentei em algum dia. Santo Tomás de Aquino, se eu não me engano é ele mesmo, ele diz que tem 5 motivos para que uma pessoa seja tentada. E dentre eles, um deles é para provar o amor nosso que a gente tem por ele, a nossa fidelidade. Isso me faz até recordar lá do livro de Jó, quando o diabo, diante de Deus, e falou para ele: Deus, Jó, ele está assim com você, fiel a você, porque ele tem tudo. Mas se ele perder as coisas, eu duvido que ele vai continuar ao teu lado, te amando em primeiro lugar, te honrando. E Deus, ele permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas não lhe tirasse a vida. E aí aconteceu, Jó perdeu muita coisa, passou por todo aquele sofrimento, mas até o final, mesmo sofrendo muito, ele ofereceu a Deus a confiança. Ele disse que não ia abandonar a Deus. E aí Deus honrou a fé dele, a perseverança. Então aí que tá. A gente é amado por Deus. Isso é certo, certíssimo. Mas Deus, quando a gente faz o propósito de buscar Ele em primeiro lugar, de querer ser santo, a gente precisa de passar por certas situações que a gente chama de purificação. E é nessas purificações, esses sofrimentos, né, de purificação, que vão nos fazer sermos mais semelhantes a Ele ainda, até de uma forma até às vezes mais rápida. E aí que entra a questão desses sofrimentos, das permissões que Deus dá na nossa vida. Mas lembra, Deus, ele nunca vai nos abandonar, nunca, jamais, jamais, jamais. Tanto que uma coisa interessante sobre isso, né, é que tem um outro livro, lá do Antigo Testamento também falando sobre Jó, que não fala que foi o diabo que tocou Jó, mas fala que foi o próprio Deus que tocou Jó. O que fala nesse sentido é que Deus até usa do mal para provar a nossa fé, permite que o mal nos toque nesse sentido. E aí que vem assim, você não é obrigado a passar pelas tempestades. Nós não somos obrigados a passar pelo sofrimento, não mesmo. A gente não é obrigado a nada, mas quem ama acaba precisando de passar pelo sofrimento para provar esse amor, né? Porque senão vai ser só paixão, senão vai ser algo só da boca para fora. Isso vale com nossos relacionamentos do dia a dia quanto com o nosso relacionamento com Deus. Por exemplo, um pai e uma mãe, quando o filho está doente, quando está enfermo, ou até mesmo quando o filho maltrata eles, se os pais amam os filhos, ele ainda, mesmo corrigindo, ainda vão estar lá. Vão cuidar ainda que os filhos os desprezem. Isso é amor. Deus, ele também age assim, dessa forma com a gente, né? E ele sofreu por amor de nós, sofreu a cruz. E aí pensa comigo, né? O sofrimento também no nosso dia a dia é uma forma da gente se unir à paixão de Cristo e também da gente se fortalecer. Não é à toa que o próprio Jesus ele ensinava sobre o jejum e a penitência quando ele mesmo fazia, né? Quando lá nos 40 dias no deserto e também depois da última ceia, né? Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, preparando, né? A gente também passa pelos sofrimentos para fortalecer, mas a gente não é obrigado, tá bom? Mas se você quer agradar a Deus, confia nele e aceita todos os sofrimentos que ele te permitir viver, por amor a ele, mas também ofereça esses sofrimentos e sacrifícios, orações pelas almas. Porque, como disse Nossa Senhora, muitas almas se perdem
porque não tem quem se sacrifique e reze por elas. Pensa comigo. Se uma pessoa da tua família, que você ama muito, está doente, enfermo no hospital, você não vai dedicar as suas orações por ela, desejando o bem dela, a recuperação dela? E até mesmo fazer novena, dependendo do caso, penitência, propósito, por amor a essa pessoa? Então, tem muita gente no mundo afora que não tem quem faça isso por ela, porque não tem família que o ame. Mas você tem o poder da graça de Deus que Ele te deu, das missas que você participa, do poder que você tem de rezar todos os dias, o conhecimento da fé, a oportunidade de viver o estado de graça pela graça, né, dos sacramentos, de viver os sacramentos, confissão, oração, né, a comunhão, o batismo. Todas essas graças que Deus te deu, você pode usar elas para ajudar alguém que você desconhece, uma alma, para que ela não perca a sua vida, né, sua vida eterna, para que ela alcance o céu. A tua oração tem esse poder, né? Isso nos ensina a nossa igreja, né? Rezar pelos mortos, mas ao mesmo tempo rezar enquanto eles estão vivos, rezar pelos pecadores do mundo inteiro, né? Tanto que tem aquela oração que eu já comentei, se eu não me engano, no mês passado, né? O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. E é isso, gente. Essa é a mensagem de hoje. Ofereçamos nossas dores, nossos sofrimentos por as pessoas do mundo afora, em especial aquelas que não têm quem reze por elas, aquelas que são más porque não reconheceram, não receberam amor e não souberam, não aprenderam a acolher amor. Rezemos por essas pessoas, lembrando que o sofrimento que a pessoa passou no passado não justifica as atitudes conscientes que ela tem no futuro. Por exemplo, se uma pessoa ela não foi amada, as atitudes que ela tem de vingança, de agredir o outro, de ser maldoso, até mesmo agir com maldade, como sentido até também desprezo, porque os outros não cuidaram dela, ainda assim tem a parte da responsabilidade da pessoa. Ela escolheu agir dessa forma, ainda que ela não aprendesse outra forma, né? Nesse sentido. E aí que entra, né? Quando a gente tem conhecimento, o pecado se torna real, torna mais forte, né? Quando a gente não tem conhecimento, tem pouco conhecimento, ele tem peso, mas ainda é menor. Então é nesse sentido, gente. Vamos rezar por as pessoas do mundo todo. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. E para encerrar, eu queria convidar vocês a rezarem uma Ave Maria comigo, em honra a Nossa Senhora de Fátima e pelos pecadores do mundo afora. Também quero colocar nesse momento, né, cada um de vocês que nos escutam, a nossa equipe do podcast Jovem Cristão, nossos familiares, né? Também seus familiares. Eu quero também colocar a intenção do meu avô, que infelizmente, né? Felizmente, na verdade, fez sua Páscoa na semana passada, né? Deus cuide dele, né? E traga consolo também para minha avó, que ficou viúva, né? E todas as minhas famílias também. E coloco em atenção nossos irmãos e irmãs que também estão passando por esse mesmo sofrimento no mundo afora. Foi até por esse motivo, né, que na semana passada a gente não teve episódio. Então é isso. Se você tem alguma outra intenção, vamos rezar junto nessa intenção, que Nossa Senhora possa acolher o teu coração, todas as suas intenções e aquelas intenções também daquelas pessoas que não tem quem reze por elas, né, no mundo afora, que Nossa Senhora conhece.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só uma notinha de esclarecimento para acabar. Todo esse material que a gente está usando, né? Ele tá no livro, né, das memórias, que não tá muito bem organizado em ordem cronológica, facinha de acessar. Então, teve momentos, né, infelizmente, que a gente não conseguiu colocar a citação bonitinha, né? Porque tá espalhado. Porque o livro é dividido, né, em 4 partes. Cada parte, né, chamado com o título, né? Primeira memória, segunda memória, terceira memória e quarta memória, né? E dentro deles tem divididos em vários capítulos que abordam as lembranças, né, de Lúcia em perspectivas diferentes, né? Então, por exemplo, na primeira memória, Lúcia fala mais sobre o acontecimento, né, das coisas que aconteceram mais ligados à vida da Jacinta, né? E no segunda memória, ela vai falar mais também sobre a própria vida, e lá na terceira ela vai abordar sobre o segredo, né, de Fátima, que aconteceu, né, nas aparições, aquela parte que Nossa Senhora pediu para não contar a princípio e que depois eles contaram. E aí, na última parte, na quarta parte, que ela vai falar sobre Francisco, as aparições, né, de uma forma um pouquinho mais específica, né, e a fama da santidade de Jacinta e por aí vai, né? Então, às vezes pode parecer um pouquinho confuso, mas a ideia é essa, a gente está lutando para conseguir organizar bonitinho. E lembrando, né, essa espiritualidade, nosso objetivo é tornar essa espiritualidade conhecida, essa espiritualidade mariana. E lembrando que a espiritualidade mariana é cristocêntrica. O centro é Jesus Cristo. E é isso, gente. Muito obrigado por tudo, né? Que Deus abençoe muito todos vocês. Fiquem na paz com Deus Nossa Senhora. E a gente se fala, né, no próximo episódio. Shalom.